O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou nesta sexta-feira para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de constrangimento ilegal. Quem tem todos os detalhes desse julgamento é a repórter Liz Cappi, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília e fala com a gente. Liz, qual que é o placar de momento desse caso? Muito boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Então, o placar até agora está de 3-0 pela condenação da deputada. Então, o primeiro ministro a votar foi o Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, e ele apresentou o voto indicando que a deputada deve ser condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal no uso de arma de fogo. Esse caso é referente a uma situação que aconteceu nas vésperas do segundo turno de 2022 em São Paulo, quando a deputada teve uma discussão na rua com um apoiador do então candidato presidente Lula, que foi eleito presidente, e na época a deputada sacou uma arma de fogo contra ele. Esse caso foi parar no STF por uma ação que foi protocolada aí contra a deputada. Outros 2 ministros concordaram com essa posição do ministro Gilmar Mendes e foi a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes. Esse caso está sendo analisado no plenário virtual do STF, onde cada um dos magistrados deposita o voto, e a previsão é que esse placar fique aberto até a próxima sexta-feira. Então, os ministros que ainda não votaram têm até uma semana aí de prazo para apresentar o voto em relação a esse caso. O ministro Gilmar Mendes também, nessa consideração que ele apresentou, colocou que a deputada, os crimes condenados a ela somam aí uma pena de pouco mais de 5 anos. Então, a gente também tem essa previsão ligada ao julgamento, mas que a gente tem que esperar, então, os votos dos outros ministros. Por meio de nota, a deputada falou que é inocente no caso, que confia na justiça e destacou que tinha a autorização a esse porte, mas a depender do resultado do julgamento, ela pode perder essa autorização e a arma também deve ser encaminhada para o Exército, Renata. Ô Liz, outra pauta que está sendo votada no STF é a responsabilidade da imprensa sobre as falas dos entrevistados, né? O entendimento da Corte mudou em relação a esse assunto? Qual que é o novo entendimento do Supremo em relação à responsabilização dos veículos de imprensa? Renata, então, o STF mudou, antes tinha um entendimento mais duro em relação aos veículos de imprensa, agora já tem um entendimento ligado de que os jornais, enfim, meios de comunicação oficial, devem ser punidos em casos de declarações ao vivo, apenas se for comprovado que tinha um entendimento ali de má-fé, que antes da entrevista ir ao ar tinha algum combinado relacionado a isso. Então, são 2 critérios ainda para ter uma eventual confirmação. Que tinha esse conhecimento prévio da declaração ser falsa ou que, se ficar comprovado, que teve negligência na apuração do que estava sendo veiculado ali. Então, em caso de entrevista ao vivo, fica uma correção para os jornais retirarem esse material do ar, caso ainda esteja sendo veiculado de alguma forma, mas tem que ter essa apuração um pouco maior em relação ao que foi feito. Também ficou estabelecido que os jornais, em caso seja aí uma declaração em tempo real, tem que dar um momento de resposta que seja compatível ao que foi apresentado. Então, se alguém faz aí uma declaração que não seja verdadeira, o direito de resposta também vai ter que ser proporcional. E a gente está acompanhando todos esses destaques no site do R7, também trazendo aqui se tiver alguma atualização, Renata. Perfeito, Liz. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília.